Seja bem-vindo em mais uma escola para youtuber. Eu sou Nilceia DB Artes, para você que está chegando aí pela primeira vez e para você que já me conhece, eu continuo sendo Nilceia DB Artes. Então, vamos para a lição número 9, que diz o tema dela, o primeiro projeto de globalismo. Olha só, texto áureo dessa lição nos diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Está lá em Gênesis 11, 9. Olha só, né? Lá começou a Babel, onde foi a Torre de Babel, onde Deus separou, né, as línguas, onde confundiu as línguas e teve que separar, né, por toda a terra. Por isso que hoje há diferença, né, diferentes línguas, né? Então foi por isso que aconteceu, né? O globalismo afronta os propósitos de Deus quando ao povoamento e ao governo da terra. Lá na verdade prática está isso aí. Vamos lá então, né? Primeira parte. Nesse tópico, veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo rebelou-se e inaugurou outro período de descendência e menosprezou em relação aos mandamentos divinos. Olha só, gente, que coisa triste, né? Desde lá o filho de Noé já se rebeliou, né? E fez outra, né? Inaugurou outro período de decadência. Olha, e menosprezou, né, em relação aos mandamentos divinos. A apostasia de Cã e de Canaã episódio da vinda de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade do seu neto Canaã. Gênesis 9, 20, 29. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita induzia os filhos de Sete ao pecado de modo, olha só, de modo de vida de Cã e do seu filho Canaã, pois se influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. 1 Coríntios 15, 33. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Como a multiplicação de seus filhos, Noé começava a perder o controle espiritual e moral sobre estes, sua doutrina já não era seguida como antes. Haja visto que Cã, seu filho, viu a nudez do seu pai e propagou-a seus dois irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Está lá em Gênesis 9, 20 e 24. Se você quiser acompanhar todo esse processo, você vai ficar à vontade, tá? Temos aqui, né, passagem bíblica. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desatinos. Gênesis 9, 29. O descanso para com o mandamento divino. Apesar da sua prodigiosa multiplicação,
Os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quando a povoação da terra, olha só, Gênesis 9, 7, ao invés de se espalharem, aglomeram-se, desobedientamente num só lugar. Olha que palavras difíceis, né, meus irmãos? Mas é isso aí. Então, ficou, né, mais ou menos por aí essa história desse começo aí, né? O Moisés perdão, pessoal, Noé perdeu o controle, né, da situação aí. E vamos lá continuar para nós podermos entendermos melhor essa lição. Segunda parte, o globalismo de Babel. Naquele estágio da civilização iniciada por Noé, dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a exceção de Nimrod e a tecnologia já acumulada para que construir a cidade e a Torre de Babel. Uma só língua, um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo, lá em Gênesis 11:1. Pelo que inferimos no texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques, não tinha, né, outros dialetos nem sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer na sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente, o anticristo se aproveitara de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja, né? Lá em Apocalipse 13, 6, 8. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas alcance aos confins da terra. Atos 1:8. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois havia sido capaz de executar o projeto da arca, Gênesis 3, 14, 16. Então, forma construíra que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio, por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranca-céu era apenas uma questão de tempo, né? Eles construíram a arca que aguentou aquela tempestade toda, que eles conseguiram sobreviver. Então eles se sentiram capazes de construir a cidade e a Torre de Babel, né? Terceira parte, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio e confundiu as línguas, né? Eles começaram a achar que podiam muito, que eles eram capazes de criar, eles queriam fazer as coisas e não fazer as coisas na direção de Deus. Eles estavam querendo fazer as coisas fora da direção de Deus. Então Deus veio e interviu nisso tudo. Como que Deus interviu? Deus confundiu as línguas. Olha só que interessante. Deus confundiu as línguas para que, salvar a humanidade. Deus interveio confundindo a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que se povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou a Abraão para ser o pai da fé. Aí entra Abraão como pai da fé.
né, o pai da fé de todas as famílias da terra. Então Abraão é o nosso pai da fé. Nós temos que nos espelhar aí, né, no nosso pai, que foi um homem temente ao Senhor, homem que obedeceu, né, ao Senhor, fez coisas maravilhosas, né, para o Senhor. E a confusão das línguas, visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sinear confunde as línguas daquela civilização. Gênesis 11, 5, 7. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Então, cada um que falava a mesma língua ia para uma ilha, ia povoar em outra terra. Então, espalhou-se as línguas, né? E a rebelião daqueles homens fora realmente grande. Mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, Gênesis 9, 11, se você quiser pode estar lendo lá, né? Decide espalhar para que os homens separados uns dos outros tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pelas apostasias. Olha só, gente, é triste, não é verdade? Para o Criador, para aquele que criou, para ser tudo perfeito, acontecer essas coisas, né? O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo, Gênesis 19, 11. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino do pré-diluvianos. Olha só, se não tivesse acontecido isso, Deus não tivesse espalhado, teria tido, né, o mesmo destino, né, do dilúvio. Deus já tinha prometido que não ia mais acabar, destruir, não é verdade? Então Deus espalhou. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo e o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até a todos os povos e nações. Vem ouvir as boas novas, lá em Mateus 28, 18, 20. Quando isso acontecer, então virá o fim. Mateus 24, 14. A eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Gênesis 11, 26 ao 30. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messânico que havia de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gênesis 9, 26, Lucas 3, 23 e 38. E a sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Olha que interessante, não é verdade? Deus chamou Abraão para que desse continuidade, né, à linhagem, né, às pessoas, para ser o nosso pai. E dessa, né, linhagem aí ia nascer, sairia Jesus, Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, a fim de preservar sua obra. O Senhor Deus promulgou duas ordenanças quando a sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra, Gênesis 9, 7. Em último, a grande comissão através de Jesus Cristo. E-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, 18, 20, né? Deus nos diz, deixou essa promessa que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos.
Deus nunca vai me abandonar e nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar você em apuro e nem a mim em apuro. O Senhor está sempre conosco. Por mais que venha a luta, venha a dificuldade, mas o Senhor está sempre, estendendo a mão dele de misericórdia, estendendo a mão dele de amor, colocando amor nos nossos corações, porque Jesus ama você, Jesus me ama. E contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás. Só mesmo a obediência aos termos de grande comissão, evangelização e missões, já Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Então, a desobediência pertence aos caprichos de Satanás. É ele que luta para vir a desobediência, para você estar aí, um contra o outro, o amor se esfriando. Mas Deus diz: permanecei firme na minha promessa, permanecei firme na minha palavra, buscai a minha presença, ora já, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor está prestes a chegar, o Senhor está prestes a voltar e me buscar e buscar você. Então vamos guardar a palavra de Deus, vamos esconder a palavra de Deus no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Vamos guardar a palavra de Deus, protegê-la como uma menina dos nossos olhos, porque Jesus é amor, Deus é paz, e Ele tem um lugar prometido para nos levar. Então, como Ele prometeu que não acabaria, mas destruiria o mundo mais com água, Ele fez, Ele deu o seu Filho, Jesus, para que morresse por mim e por você, para nos dar direito à vida eterna. E depois que Ele recolher eu e você desta terra, depois que Ele pegar os escolhidos dele, Ele vai destruir, com fogo. Vai destruir essa terra novamente. Talvez você não acredita mais que isso vai acontecer, você ouviu isso falar tanto tempo, mas como nos dias de Noé, como pregava que ia ser destruída a cidade com um dilúvio, com a chuva, ia ser destruída. E o povo não acreditou, o povo ria de Noé, o povo zombava de Noé. E o que aconteceu? A cidade foi destruída. Aí você pergunta, mas se Deus falou, eu ouvi isso na tragédia que teve aqui em Nova Friburgo, mas se Deus falou que não destruiria mais a cidade com água, por que aconteceu a tragédia? Isso não é culpa de Deus, isso é culpa sua, é culpa minha, é culpa do homem, é culpa do ser humano que está destruindo a natureza. Então isso não tem nada a ver. Ah, mas Deus falou que não ia acabar, mas está acabando para muito. Está acabando, mas por culpa do ser humano. Porque Deus é Deus que fala e cumpre o que Ele fala. Quando Ele disse que ia acabar com água, Ele acabou com água. E agora Ele está dizendo, aceita Jesus como o único suficiente Salvador. E permanecei na minha presença até que eu volte. E vai voltar para buscar eu e você. Aquele que permanecer na presença do Senhor. Aquele que perseverar na presença do Senhor. Ele vai vir nos buscar. E aí depois que acontecer isso tudo, Ele vai destruir esse mundo com fogo. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, no meu coração. E uma boa semana abençoada por Deus, e tudo que você tocar seja abençoado pelo Senhor. Que Deus vos abençoe. E até quarta-feira tem vídeo novo e domingo que vem Escola Bíblica para YouTube. Fica na paz do Senhor.